no sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Eu queria começar a meditação de hoje lendo e comentando uma cena do Evangelho de São Lucas. No capítulo 7, ele diz assim: um fariseu convidou Jesus a ir comer com ele. Jesus entrou na casa dele e pôs-se à mesa. Uma mulher pecadora da cidade, quando soube que estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro cheio de perfume. E, estando a seus pés, por detrás dele, começou a chorar. Pouco depois, suas lágrimas banhavam os pés do Senhor, e ela os enxugava com os cabelos, beijava-os e os ungia com perfume. Nessa cena nós vemos algo que para nós é um pouco desconcertante, um pouco estranho. Essa mulher, que era conhecida por ser pecadora, uma mulher da vida, para demonstrar o seu arrependimento, ela entra nessa casa onde Jesus estava ensinando, pregando, não tinha sido convidada, tem que vencer uma resistência, porque invadiu a casa, se coloca aos pés de Jesus, começa a chorar, beijar os pés de Nosso Senhor, enxugar as lágrimas com os seus cabelos. Para nossa cultura isso parece exagerado, diferente. No Oriente, na época de Cristo, era algo que tinha um significado profundo, demonstrava que essa mulher queria mudar de vida, que ela estava arrependida dos seus pecados, disposta a tudo para conseguir ser perdoada. E o fato que Jesus percebe isso no coração da mulher, pelo seu gesto, pela sua atitude, e diz a ela: perdoados te são os pecados. E vemos aqui Cristo, que ele é o próprio Deus feito homem, só Deus pode perdoar, o pecado é uma ofensa a Deus, que com a sua autoridade divina diz a essa mulher: você está perdoada. Olhando para ela, nós percebemos que realmente levava uma vida muito errada, mas admiramos a sua conversão, a sua disposição de ter uma vida nova, o seu arrependimento, como pede perdão. O que ela nos ensina? Que também nós devemos sentir arrependimento dos nossos pecados. Se temos a infelicidade de cometer um pecado grave, um pecado mortal, o pecado mortal é aquele que tira a vida da alma. É um pecado que nos faz perder a amizade com Deus. Voltar para Deus, pedir perdão, como fez essa mulher. E não é necessário ir tão longe, fazer o que ela fez, ter uma vida tão assim complicada, tão errada, tão longe de Deus. Basta, sei lá, faltar uma missa de domingo para que se eu falto a missa por preguiça, cometa um pecado grave. É suficiente, às vezes, ficar vendo coisas meio indecentes na internet para me afastar de Deus gravemente, ou guardar uma mágoa, um ressentimento no coração, não querer perdoar, não saber, perdoar os outros, para que eu me encontre na mesma situação dessa mulher. Pela misericórdia de Deus, nós desejamos que isso não nos aconteça,
que não tenhamos pecados graves para confessar. Talvez seja assim, e agradecemos o Senhor, mas há um perigo de nos acharmos justos, de pensarmos que porque não fazemos grandes besteiras, não precisamos nos arrepender. É o que aconteceu na continuação dessa cena. Jesus tinha sido convidado por um fariseu. O fariseu era um grupo religioso na época de Cristo, eram aqueles que conheciam mais da lei de Deus, ensinavam os outros, e muitos deles se achavam bons, superiores, se deixavam dominar pelo orgulho, desprezavam os outros, porque eles faziam tudo direitinho e as outras pessoas nem sempre levavam a sério a lei de Deus. Pois Jesus está na casa desse fariseu. E o que aconteceu? Ao presenciar a cena da mulher entrando, e Jesus que permite que essa mulher o toque, que chore aos seus pés, o fariseu começa a pensar mal de Nosso Senhor. E diz para si mesmo: se esse homem fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que o toca, pois é pecadora. Você vê que ele olha para a mulher com desprezo, com ar de superioridade, uma pecadora, né, e além do mais, critica Jesus por tratá-la com respeito. Só que Nosso Senhor percebe esse orgulho, esse juízo crítico no coração do fariseu e diz para ele: Simão, tem uma coisa para te falar. Ele diz: sim, fala, mestre. Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me desses água para lavar os pés, mas esta, com as suas lágrimas, regou-me os pés e enxugou-os com os seus cabelos. Não me destes o ósculo, mas esta, desde que entrou, não cessou de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu-me os pés. Jesus foi recebido pelo fariseu, mas o fariseu o recebeu descuidando vários detalhes de hospitalidade. Ele foi grosso, ele foi mal educado, ele não lavou os pés de Jesus, era um costume, quando você recebia uma visita, oferecer água para os pés. Ele não deu o beijo, o ósculo da paz, da amizade, não recebeu Jesus como um amigo, não ungiu a cabeça de Cristo com óleo, que também era costume na época. Quer dizer, o fato é que ele descuidou várias coisas. E Jesus termina dizendo: por isso te digo, seus numerosos pecados lhe foram perdoados, porque ela tem demonstrado muito amor. Mas ao que pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus, ele elogia a mulher, ainda que fosse uma pecadora e que tinha pecados graves, mas ela estava arrependida. Ela tinha demonstrado muito amor. Ela venceu a vergonha, se expôs diante de todos, reconheceu os seus pecados e foi perdoada. É verdade que os pecados do fariseu não eram tão graves. Mas há algo que dói no coração de Cristo e que poderia acontecer conosco. Que nós nos acostumássemos com os pecados leves, com os pecados veniais. Isso pode ocorrer conosco. Uma pessoa que não sente necessidade de se confessar com frequência, porque pensa: mas eu não fiz nada grave. Eu sou uma pessoa boa. Eu não devo nada para Deus. E de repente, a pessoa vai ficando cega para os seus pecados. O fariseu nem percebeu que ele tinha sido grosso, que estava julgando mal a mulher, que ele precisava se arrepender, precisava ter um coração mais humilde, precisava pedir perdão. Mas ele, no seu orgulho, nem se dava conta dos seus erros.
Tem um texto na primeira carta de São João, onde ele diz assim: se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus está aí, fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Todos somos pecadores. É a condição do ser humano aqui na Terra. Dizer o contrário, diz o apóstolo, seria mentira. Eu estaria enganado. Talvez isso aconteça por falta de conhecimento próprio, porque eu não faço exame de consciência, porque eu nem percebo, né? Como o fariseu, né? Que eu fui grosso, que eu não tive a delicadeza, o cuidado com Deus, né? Com Cristo, que ele merecia. E em que coisas que isso pode acontecer? Olha, nas coisas do dia a dia. A famosa preguicinha, a gente, né, chama a preguiça de preguicinha, põe no diminutivo, porque tirar a importância, tudo bem, não acordei na hora, eu não cumpri meu dever lá, não fiz o que eu tinha que fazer, fui adiando, né, não terminei, né, não pus a última pedra naquele trabalho, preguiça, pecado, ofensa a Deus, a gula na comida, não é que eu, sei lá, comi que nem um elefante inteiro, um leitão inteiro, não passei mal de tanto comer, não bebi, né, 10 cervejas e fiquei bêbado, mas eu exagerei, eu comi mais do que precisava, eu fui caprichoso, eu fiquei comendo fora de hora, eu fiquei meio escravo do meu gosto, do prazer na comida. Ou a impaciência, a gente tira importância, poxa, respondi mal lá para minha mãe, para o meu irmão, para o meu amigo, poxa, não podia ter sido paciente, não podia ter sido mais, né, educado, mais compreensivo com essa pessoa. Ou a vaidade, com que facilidade nós nos achamos e ficamos, né, sei lá, querendo chamar atenção e nos colocamos em evidência e queremos que nos admirem, que nos aplaudam. Em vez de procurar a glória de Deus, procuramos a nossa glória pessoal. Isso é um pecado. A perda de tempo no celular. O celular tem tantas coisas boas, podemos, né, utilizar tão bem, né, esse instrumento, mas também podemos, né, ficar lá, né, uma coisa superficial, vendo fotos e mais fotos no Instagram, e Facebook, e redes sociais. Quer dizer, quando eu devia estar estudando, devia estar trabalhando, devia estar rezando, e estou lá, né, escravo da frivolidade, às vezes, né, da curiosidade, ainda que não seja nada, né, sensual, nada errado, mas isso é um pecado, é uma perda de tempo, o tempo que pertence a Deus, o tempo que devemos utilizar para cumprir a nossa missão aqui na Terra. São pecados veniais, faltas de amor, que nos devem levar à contrição, ao arrependimento. Eu gosto de uma comparação que alguém fez alguma vez, que é a comparação da pele grossa e da pele fina. Quem trabalha na roça com enxada na mão, costuma ter um monte de calo, né? E a pele grossa. Então, se uma tarântula começar a andar na mão desse cara, ele nem percebe, né? Não sente nada, né? Quer dizer, por quê? Porque tem a mão grossa. Se é uma criancinha, um bebezinho, e uma joaninha, dessas bonitinhas, pequenininhas, começa a andar, quer dizer, a criança reage, né? Ela percebe, porque ela tem a pele fina. Então, na alma acontece algo semelhante. Eu posso ter a pele grossa ou a pele fina. Eu posso, né, sentir dor, arrependimento, né, de não ter dado água para os pés de Jesus, ter descuidado a pontualidade na missa, pontualidade na oração, né, de não ter, né, rezado com atenção, né, aquele terço. Ou eu posso ter pele grossa, né, e faço um monte de coisas erradas e não estou nem aí, e nem percebo, nem me dou conta
dos meus pecados. Tem uma meditação de um livro que a Quadrante acabou de publicar, né, traduzir, que são meditações do fundador do Opus Dei, de São José Maria. Numa delas, ele diz assim: amai a confissão, e não somente dos pecados graves, mas também dos pecados leves e mesmo das faltas. A confissão, além de ressuscitar a alma e limpá-la das misérias que tenha cometido, por pensamentos, desejos, palavras ou ações, produz um aumento da graça, robustece-nos, proporciona-nos mais armas para alcançarmos essa vitória interna, pessoal. Amai o santo sacramento da penitência. Impressiona muito pensar que São José Maria se confessava todas as semanas. E às vezes dizia em público, em tertúlias, reuniões, mais de uma vez na semana. Ele tinha pele fina. Ele amava muito a Deus. Provavelmente não teria nenhum pecado grave, mas se arrependia das pequenas coisas. E amava esse sacramento porque ele tinha doutrina, ele tinha fé. E ele sabia que confessando, ele recebia mais graça, mais ajuda de Deus para melhorar, para vencer seus defeitos, para cumprir a sua missão. Nós nos fortalecemos na confissão frequente. Deus nos aumenta a fé, a esperança, a caridade, né? Nos ajuda depois a combater as tentações, a vencer as nossas fraquezas. Acho que vocês sabem, muitos de vocês, que no Opus Dei, todos os membros da obra, casados e solteiros, sacerdotes e leigos, têm o costume de se confessar todas as semanas. Em relação a isso, tem uma história muito bonita que, uns anos atrás, né, eu vivenciei, que me tocou. Uma pessoa da obra me procurou, né, para se confessar, mas ela, antes de confessar, disse o seguinte: Padre Alexandre, eu fiquei 2 semanas sem confessar. Faz 2 semanas que não confesso. Ficou muito mais difícil lutar essa semana sem a confissão. E dizia isso com sinceridade, porque era uma alma santa, uma pessoa com pele fina, e que percebeu que faltou a graça de Deus para cumprir a sua vontade. Quer dizer, que a confissão, né, fez falta. Será que nós temos essa sensibilidade? Vamos pedir a Jesus aqui no sacrário: Senhor, que eu também perceba, né, que eu sou fraco e que eu preciso da sua graça. E que sozinho eu não consigo ter uma vida santa. E por isso, uma pessoa que tem oportunidade, né, e vocês que estão aqui, né, e outros, né, que também depois talvez assistam a meditação, e possam, né, que tenham a possibilidade de ter acesso a um sacerdote com frequência, seja num centro da obra, seja numa paróquia, não desaproveitar essa graça de Deus. Tem lugares do Brasil e do mundo onde praticamente não há padres, né? Onde para você encontrar um padre você precisa fazer um esforço heróico, e o padre vai lá em Roraima. Eu lembro que fui uma vez lá, né, numa obra social, numa atividade que organizamos, de voluntariado, aparecia o sacerdote a cada 6 meses naquela cidadezinha. Aqui não, né? Aqui, temos tantos sacerdotes, tanta facilidade para marcar um horário e para fazer a confissão. Não desaproveitar, não desperdiçar a graça de Deus. E sabe por que às vezes as pessoas não se confessam com frequência? Por vergonha. Tem um ditado que diz assim: o demônio tira a vergonha na hora de pecar e devolve a vergonha na hora de confessar. E é bastante razoável, se nos colocamos na lógica do diabo, porque o que ele deseja? Afastar as pessoas de Deus. Então, primeiro ele propõe o pecado. Ele diz: não tem problema, todo mundo faz, isso é normal. E ele sugere, né, instiga, né,
ser humano para dizer não a Deus, para ofender a Deus, para fazer algo que está errado. Só que depois ele volta para dizer: com que cara que você vai confessar agora isso daí? Você é hipócrita, você não está nem arrependido, você faz isso sempre, nem adianta, não, para quê? Não tem problema. E ele vai tentando adiar o arrependimento da pessoa e a decisão de procurar o padre e de se reconciliar com Deus. Então essa é a tática, né, que tem o demônio. Então vencer essa tentação, vencer a vergonha. Tem uma historinha que uma vez eu escutei, porque eu participava, estava dando uma palestrinha para garotos no clube, meninos de 10 a 12 anos. E eu falava, na verdade, do apostolado, né, de procurar aproximar os amigos de Deus. E aí um garotinho, que era uma palestra assim dialogada, falou assim: padre, posso contar uma história? E ele contou, né? Outro dia eu sugeri para um amigo lá do colégio para ele se confessar. Por que você não vai confessar? Faz tempo que você não confessa, é tão bom. Aí o amigo respondeu para ele: é que eu tenho vergonha. Não, tenho muita vergonha, né, de procurar o padre, de contar meus pecados. Aí o garoto, você vê que tinha sensibilidade, tinha, né, formação, disse para o seu colega: se você fosse falar com Jesus Cristo, você sentiria vergonha? Não, nossa, Jesus, né? Não teria nenhuma vergonha de falar com Jesus. Eu também não. Eu né, se fosse falar com Cristo, eu seria totalmente sincero, não teria nenhum medo, e teria uma alegria tão grande. Mas é isso que nós fazemos quando a gente se confessa. Nós estamos falando com Jesus, explicava para o amigo. Quer dizer, o padre, nesse momento, é Cristo. Ele representa Deus. Aí o amigo ficou muito impressionado, né? E disse: então não tenho mais vergonha. E foi lá e se confessou. Venceu, né, o receio. Quer dizer, se nós lembrássemos disso, que em cada confissão, seja com o padre X ou Y, né, porque não sou eu, né, padre Alexandre que perdoa, mas é Cristo que perdoa. Tanto é assim que o sacerdote, né, na fórmula da absolvição, ele diz em primeira pessoa: eu te absolvo dos teus pecados. Mas quem sou eu para perdoar? Só Deus pode perdoar. Nesse momento é Cristo que se utiliza da voz do sacerdote, das suas mãos, né, para fazer o sinal da cruz, e que nos perdoa. O padre é só instrumento. Então não perder de vista isso. Agora, não estranhar que tenha vergonha, que a gente sinta vergonha. O Papa Francisco costuma dizer que é natural sentir vergonha, quer dizer, que seria estranho não ter vergonha, seríamos sem vergonhas, né, se não tivéssemos vergonha. Quer dizer, agora, superar essa vergonha boba, né, e às vezes a vergonha aparece pelo seguinte: ou porque eu fiz uma coisa mais grave, então realmente, caramba, né, como que eu vou contar esse negócio aqui? Então vem a tentação de não ser sincero, aí a confissão seria inválida. Então preciso dizer, vencer a vergonha e falar para que Deus possa nos perdoar. Mas talvez o mais frequente é ter vergonha de ter que confessar de novo o mesmo, pela 10ª vez, pela 20ª vez. Poxa, com que cara que eu vou procurar esse? Pelo menos vou procurar outro padre, né? As pessoas falam, né? Porque o mesmo padre, né, ele vai cansar de mim. Ele vai me dar uma bronca. Você, pô, de novo você aqui, né? E o padre não faz isso, né? Um bom sacerdote não faz isso porque ele procura ter o coração de Cristo. E ele compreende que as pessoas são fracas, porque ele também é fraco. E vai nos acolher, e vai, né, nos dar o perdão, vamos receber o abraço de Deus. Dizia numa ocasião o Papa Francisco: Jesus nos espera para nos perdoar. Confessar não é como ir a uma sessão de tortura. Não. Confessar-se é louvar a Deus
porque eu, pecador, fui salvo por ele. E ele me espera para me repreender? Não, com ternura para me perdoar. E se amanhã fizer a mesma coisa? Confesse-se mais uma vez. Ele sempre nos espera. Então, vamos agradecer agora a Deus no nosso coração. Obrigado, Senhor, porque você não cansa de mim, porque você não cansa de me perdoar, porque você me ama tanto. E olhar a confissão por esse ângulo, né? Tem gente que, sei lá, vai para a confissão como se fosse uma sala de tortura. Não, né? Quer dizer, é um encontro com Deus, esse Deus que é Pai, que é irmão, que é amigo, e que quer nos dar o seu perdão. E por isso, a confissão costuma ser, deve ser para cada um de nós, motivo de alegria. Tem uma história que eu queria contar, que é muito bonita, que ocorreu na vida de Dom Álvaro. Quase no final da sua vida, um pouco antes de ir para o céu, o sucessor de São José Maria, o Beato Álvaro, estava numa reunião, num encontro com seus filhos, uma tertúlia, e uma pessoa fez uma pergunta para ele. Padre, chamando de pai, né, que como a gente chama na obra o prelado, Padre, qual foi a maior alegria que o senhor teve na vida? E essa pessoa, quando fez a pergunta, já imaginou a resposta. Na verdade, imaginou que ele poderia responder várias coisas. Uma delas seria a beatificação do fundador do Opus Dei, que tinha sido um ano antes, quando o Papa João Paulo II, hoje é a festa de São João Paulo II, o dia, né, que se celebra na liturgia, né, que ele está no céu. Pedimos a intercessão também desse grande Papa, grande santo, pois São João Paulo II beatificou o fundador do Opus Dei em 92. Então foi motivo de grande alegria para Dom Álvaro, que tinha convivido tantos anos com o fundador. Também, no ano 82, o mesmo São João Paulo II tinha erigido a obra em prelazia pessoal, ou seja, que era a configuração definitiva, jurídica, do Opus Dei, né, que o fundador tinha rezado a vida inteira, que era muito importante, tinha, né, se chegado, né, a bom termo. Então era um motivo de grande alegria, né, de agradecimento a Deus. Né. Ele poderia ter falado o dia que ele pediu admissão no Opus Dei, que ele descobriu a sua vocação, que ele entrou para a obra. Poderia ter falado o dia da sua ordenação sacerdotal, quando recebeu o sacramento da ordem, se tornou padre. Mas Dom Álvaro deu uma resposta que ninguém esperava. Disse o seguinte: meu filho, as minhas maiores alegrias foram as vezes que eu recebi o perdão de Deus no sacramento da confissão, na minha confissão semanal. Quer dizer, quando Dom Álvaro se confessava a cada semana, era o momento mais alegre para ele. Quer dizer, era receber o perdão, o abraço de Deus, era né, se sentir amado, o enchia de alegria. Olha, e a verdade é que isso acontece com muita gente. Depois da confissão, com bastante frequência, o sacerdote escuta: nossa, padre, que alegria, que paz, tirei um peso dos ombros. É uma realidade, mas seria bom que fosse frequente, que nós encarássemos a confissão frequente dessa forma, como uma bênção de Deus, uma graça muito grande, né? Voltar a ser reconciliado, voltar a ser perdoado. Então, procurar, né, viver muito bem a nossa confissão. Também em outra meditação, São José Maria diz assim: não deixeis nunca a confissão nos dias que esteja previsto e sempre que seja necessário, filhas e filhos meus. Podia ser um bom propósito para essa meditação. Fixar um dia para fazer a confissão. Vai depender de cada um, da sua possibilidade. Né? Tem pessoas que poderiam se confessar uma vez por mês, lá, né? Então uma vez por mês eu vou procurar o padre, outras pessoas a cada 2 semanas, e talvez vocês que estão aqui, semanalmente. Eu vou ganhar o hábito da confissão semanal. Quer dizer, mesmo que eu não tenha nada grave, ainda que sejam coisas pequenininhas. Por quê?
porque assim eu recebo mais graça, porque assim eu fico com a pele fina, porque assim eu posso ser santo. Quando deixamos a confissão por preguiça, por desordem, por falta de amor a esse sacramento, facilmente nos acostumamos com os pecados. E nos acostumando com os pecados veniais, caímos facilmente também nos pecados mortais. Então, valorizar, né? Então, o dia da minha confissão é o dia da minha confissão. Eu vou ter esse encontro com Deus que está me esperando, né? E vou, né, me confessar. Que Nossa Senhora nos ajude. Ela foi a única criatura que foi preservada de cometer qualquer pecado, por um privilégio especial. Mas por isso mesmo ela entende melhor do que ninguém como é bom ter a alma pura, limpa, imaculada. Então vamos pedir a ela que nos ajude a ter cada vez mais amor a Deus e, como consequência, amor ao sacramento da penitência, à confissão sacramental. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.